Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, aleluia, capítulo 5, aleluia. Primeira Coríntios capítulo 5, versículo 7 em diante. 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 7 em diante. Ouçam a palavra de Deus, meditem na palavra de Deus, prestem atenção na palavra de Deus, aleluia. Está escrito da seguinte forma: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Pai, nós te louvamos pela tua poderosa palavra que nós acabamos de ler, que esta palavra surta um efeito poderoso na vida de todos nós que estamos aqui. Apresentamos ao Senhor, meu Pai, a minha vida e a vida dos nossos amados que estão aqui. Fala conosco, abençoa-nos e ajuda-nos em nome de Jesus, amém. Os amados podem se sentar. Meus irmãos, esta semana, os cristãos, e não são poucos os cristãos, comemoram este final de semana como sendo o dia da Páscoa. As igrejas cristãs brasileiras não têm tanta tradição de comemorarem Páscoa. Mas esse movimento de comemoração de Páscoa, ele está crescendo muito no meio das igrejas evangélicas também. As igrejas evangélicas estão voltando-se para a comemoração da Páscoa. Um ramo do cristianismo dá muito valor à comemoração da Páscoa, e que pela tradição judaica, a Páscoa começava à tarde do dia 14 do primeiro mês do calendário judaico. Ali, à tardinha, começava a celebração da Páscoa. E naqueles dias de comemoração da Páscoa, era sacrificado um cordeiro, que era esse chamado Cordeiro Pascual, ou Pascal. A primeira Páscoa a ser realizada foi lá no Egito, quando os judeus ainda eram um povo cativo. Os judeus ainda estavam presos lá no Egito, e por 10 vezes, ou por 9 vezes, Moisés havia chegado para Faraó e havia dito para Faraó: Faraó, deixa o povo israelita, deixa os judeus saírem daqui e irem embora. Nós não somos desta terra, nós não somos um povo escravo, nós viemos aqui porque nós estávamos em falta nossa terra não tinha mantimento, e naquela época o Egito tinha muito mantimento. Então nós viemos para cá, ganhamos a terra de Gósen, ficamos naquela terra durante um bom tempo, habitamos ali, fomos privilegiados. Mas aquele faraó que conheceu José, aquele faraó que conheceu a história dos judeus quando chegaram aqui, isso eu estou parafraseando a conversa de Moisés com o faraó. É como se Moisés estivesse contando esta história para Faraó. Só a Faraó, que nós não somos dessa terra,
Nós queremos ir embora, e nós queremos que você nos libere, nós queremos sair com todo o povo daqui. Nós temos a nossa terra, nós temos uma terra prometida, nós queremos ir para aquela terra, nós precisamos caminhar para aquela terra, e você precisa nos liberar. Mas você vem aqui em nome de quem? Não, meu Deus, o Deus dos deuses mandou eu vir aqui. Mas Faraó conhecia como Deus só a si mesmo. Faraó era Deus, Faraó era tido como Deus. A palavra de Faraó era como se fosse a palavra de Deus. E Faraó, por 10 vezes, até então 9 vezes, não deixou ou não deu ouvidos à palavra de Moisés. E durante, irmãos, estas 9 recepções, essas 9 audiências que Moisés teve com Faraó, ele pediu para Faraó liberar, e Faraó nunca liberou, e começaram ali a haver uma série de sinais de Deus, e para que Faraó entendesse que Deus realmente estava falando sério. Mas Faraó parecia não entender, ou certamente não entendia que Deus estava falando sério, e colocou o Egito numa situação muito difícil. As águas se tornaram em sangue, houve a praga dos piolhos, houve a praga das feridas, das úlceras, houve a praga das saraivas, houve pestes, e várias pestes. E quando Faraó não estava realmente entendendo o que Deus estava querendo, Deus falou com Moisés assim: olha, Moisés, vocês agora vão dar o ultimato para Faraó. Vocês vão pedir a Faraó para deixar sair do Egito, e ele não vai deixar. E vocês vão preparar uma festa, vocês vão preparar a Páscoa. E Páscoa, a palavra Páscoa, vem do hebraico que é Pesach, e que significa passagem. Quando Moisés regulamenta a Páscoa, ele fala que a Páscoa era uma comemoração, era uma lembrança de que o povo judeu foi cativo lá no Egito por 430 anos. O povo judeu viveu preso no Egito por 430 anos, vivendo debaixo de um jugo muito pesado, sofreu ali no Egito. E ali então a Páscoa era a comemoração de que eles passaram aquele período ali no Egito, passaram longe da sua terra, passaram sofrendo, passaram distantes. Então que o judeu precisaria se lembrar de que eles foram um dia forasteiros numa terra estranha para eles. Então eles deveriam comemorar, os judeus ali, Deus disse para Moisés: prepare a Páscoa, coma a Páscoa, sacrifica um cordeiro, mas do sangue desse cordeiro, você vai retirar o sangue e vai passar nos umbrais das portas, porque mais uma vez você vai chegar diante de Faraó, vai pedir para Faraó, e Faraó não vai deixar. Só que a minha paciência chegou ao limite, eu estou no limite da minha paciência com Faraó, então eu vou matar todos os primogênitos do Egito. Tudo que for primogênito eu vou matar. Primogênito de cada família, o primogênito dos animais, de tudo que tiver no Egito. Eu vou matar cada primogênito. Parece para nós um negócio muito difícil de entender isso, um absurdo. Deus matando crianças, Deus matando inocentes, parece ser algo assim. Mas só vai entender o que eram aquelas nações quem estuda e entende que é realmente a nação egípcia e aquelas nações pagãs. Elas eram más, aquele povo era mau, as crianças já eram criadas num caminho mau, as crianças eram irreversivelmente levadas por um caminho que elas não teriam forma nenhuma de sair fora daquele ensino. E sabe, irmãos, nós às vezes aprendemos alguma coisa, muitas vezes quando nós perdemos,
Quando nós às vezes temos saúde, e nós damos pouco valor para a nossa saúde. Nós temos amigos, mas às vezes nós damos pouco valor para os amigos. Nós temos pai, nós temos mãe, as mulheres têm os seus maridos, os homens têm as suas mulheres, têm os seus filhos, e nós às vezes damos pouco valor, mas no dia que nós perdemos, nós começamos a valorizar, nós choramos, nós lamentamos porque nós perdemos. E quantas pessoas estão aqui sofrendo, chorando, porque perderam alguma coisa, mas para levarem a coisa a sério, para entender, às vezes precisa perder. Precisa perder. Isso é muito lamentável, mas infelizmente é assim. E então eles comeram a Páscoa, comeram ervas amargosas, lembrando daquele período difícil que eles passaram ali no Egito, e passaram sangue, fecharam as casas, e não esqueceram de passar em nenhuma porta de família judaica. Tinha que passar em todas as portas. E quando foi à noite, quando todos fecharam as portas, todos já estavam dormindo, o chamado anjo da morte passou ali no Egito. E quando foi no dia seguinte, foi um choro terrível que se ouviu por toda a terra do Egito. Toda a casa dos egípcios havia choro, havia lamento, porque o primeiro filho havia sido morto, inclusive o filho de Faraó. Os animais, tudo que era primogênito morreu. Aqui, irmãos, nós colocamos, abrimos um parêntese aqui nessa história da Páscoa e da passagem do povo judeu ali no Egito. Sabe que tem decisões que nós tomamos e que às vezes nos trazem estes prejuízos seríssimos. A época da Páscoa, estas duas Páscoas, a primeira Páscoa e a última Páscoa da história bíblica, que foi a Páscoa que Jesus comemorou com seus discípulos, foram momentos e de decisões que marcaram muito a humanidade. Naquela primeira Páscoa, por causa da desobediência de Faraó, todos os primogênitos do Egito morreram. Todos os primogênitos do Egito morreram. E quando todos os primogênitos do Egito morreram, Faraó, então, agora que havia perdido aquilo que lhe era mais caro, aquilo que lhe era mais importante, ele então resolve liberar o povo judeu, manda o povo judeu embora, por causa da atitude impensada, por causa da atitude má de Faraó. Todos os primogênitos do Egito morreram, e agora Israel sai do Egito, Israel sai livre do Egito, porque morreram todos os primogênitos do Egito. De Israel não morreu nenhum primogênito, pelo menos a história não nos diz, a não ser que alguém tenha esquecido de passar sangue em alguma das portas da casa dos judeus, mas todos que tinham a marca lá, o anjo da morte, que é chamado na Bíblia, quando passou lá e viu aquilo, ele não matou. Glória a Deus por isso, né? Isso remete muito, irmãos, aos dias que nós vivemos, ao sangue de Jesus. O inimigo, ele constantemente está ele está procurando vidas para ele ceifar, para ele dizimar, para ele acabar, para ele destroçar com vidas. O inimigo, ele tem feito coisas terríveis por aí, no sentido de levar as pessoas para as drogas, no sentido de levar as pessoas para a destruição, mas todo aquele que ele vê que tem a marca do sangue de Cristo, esta pessoa é inatingível. O diabo não pode contra aquele que tem a marca de Jesus na vida dele. É por isso, irmãos, que eu falo e baseio-me na palavra de Deus. Quem tem a marca de Cristo não tem medo de macumba. Quem tem a marca de Cristo não tem medo de maldição. Não tem maldição em cima de quem tem a marca de Cristo. Não tem, a palavra de Deus. Agora já nenhuma maldição, agora já não tem nada de acusação contra aqueles que estão em Cristo. É Bíblia, gente. Não tem maldição.
pastor, pregaram para mim, ou um irmão teve uma revelação que tem uma maldição na minha vida. Você está em Cristo? Você está em Cristo? Está? As coisas velhas se passaram. Eis que é tudo. Não é meia coisa, não. Não é metade, não. Não é um pouco, não. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Se na vida que ele tem Jesus. Pastor, então não tem maldição hereditária na minha vida? Não, na sua vida não. Pode ter maldição para outro canto, na sua vida não. Acabou. Ora, está escrito, gente. Podem falar o que quiser, podem inventar o assunto que quiser, pode trazer a teologia que quiser, pode trazer o ensinamento que quiser. Ah, mas acontece que aquele irmão lá, ele tem uma tendência de cair no pecado. É porque ele tem a tendência, é porque ele não abandonou, é porque ele não abriu o coração dele, ele não deixou Jesus entrar na vida dele. Porque quem deixa Jesus entrar na vida dele tem uma mudança, tem uma transformação. O sangue de Jesus nos lava, nos purifica de todo o pecado, irmãos. Gente, é Bíblia. Então o sangue, por causa daquele sangue nas vergas, nenhum judeu foi atingido. E por causa do sangue de Jesus, nós somos purificados de todo o pecado, nós somos libertos, transformados. E o diabo não pode contra as nossas vidas, irmão. Não precisa ter medo, não. Mas morreram vários primogênitos por causa daquilo. Aí nós damos um salto daquela primeira Páscoa e vamos para esta última Páscoa que foi realizada agora com Jesus e os seus discípulos. Esta última Páscoa, ela foi realizada na véspera da morte de Jesus. Esta última Páscoa, e que Jesus celebrou com os seus discípulos, Jesus guardou aquela tradição, Jesus também celebrou a Páscoa com os seus discípulos. E quando ele celebrou a Páscoa com os discípulos, ele falou assim: importa que eu vá para Jerusalém, que eu seja morto, eles vão me prender, eu vou morrer. Eu vou morrer. Na primeira Páscoa, por causa de uma decisão impensada, todos os primogênitos do Egito morreram. Nesta segunda Páscoa, foram tomadas algumas decisões. A primeira decisão é que Judas tomou a decisão de trair Jesus por causa de 30 moedas de prata. E por causa dessa atitude que ele tomou, Jesus foi preso. Uma outra pessoa tomou uma atitude também, que ele podia ter saído fora, ele podia ter tomado uma outra atitude, que foi o governador. Desculpa, irmãos. Não era para acontecer, mas não aconteceu. Por causa da decisão de um governador, Jesus foi entregue para ser crucificado. Pilatos teve a opção de entregar Barrabás ou de entregar Jesus. Ele chegou a dizer para Jesus: olha, eu tenho poder para fazer com que você seja livre. E Jesus falou assim: não, você não tem nenhum poder, o poder que você tem, quem te deu foi meu Pai. Nenhum poder você teria se meu Pai não tivesse te dado, não. Então, na verdade, quando Pôncio Pilatos chega e vira para a multidão e fala assim: escuta, quem é que vocês querem que eu solte? Porque Pilatos naquela hora, ele pensou o seguinte: se eu tomar a decisão de matar Jesus, muitos vão se revoltar contra mim, então vou passar essa decisão para as pessoas. Então Pilatos tira fora a sua mão, lava as suas mãos e entrega a decisão para o povo, e o povo toma uma decisão: nós queremos que Jesus seja crucificado, e queremos que o malfeitor,
queremos que o bandido, queremos que o marginal, e quando eu falo de marginal, é gente que vive à margem da sociedade, é gente que vive à margem da lei. Nós queremos que este marginal, que se chama Barrabás, seja solto e que Jesus, o chamado Cristo, seja crucificado. Essa escolha é nossa. E outra coisa, Pilatos, caia sobre nós e sobre nossos filhos a maldição que porventura tiver de vir. Nós estamos assumindo esse risco. Lá no Egito, todos os primogênitos foram sacrificados. E não houve salvação para o Egito. A palavra de Deus nos diz que quando Faraó resolveu partir atrás de Israel para prender Israel de novo, e eles entraram no Mar Vermelho, no outro dia cedo, Israel olhou lá para a praia, e os carros de Faraó, os soldados de Faraó, o Egito estava boiando, morto nas águas do Mar Vermelho. A morte de todos os primogênitos do Egito não trouxe salvação, não trouxe libertação. Pelo contrário, trouxe sofrimento, trouxe choro para o Egito. E agora, quando Pilatos e o povo judeu resolvem entregar Jesus, Jesus se transforma no Cordeiro da Páscoa. Na verdade, quem morreu ali na Páscoa, o Cordeiro que foi morto na Páscoa, foi Jesus Cristo, o primogênito de Deus. Ou naquela época, o unigênito de Deus. Jesus era o unigênito Filho de Deus. E ele morreu na Páscoa. E quando este unigênito, quando Jesus morre, ele consegue com a sua morte, com o seu sangue, trazer a si um inumerável número de pessoas, e ele se torna o primogênito. Os primogênitos do Egito continuaram mortos, o Egito continuou sobre maldição, o Egito continuou sobre tristeza, o Egito continuou sobre opressão. Mas quando o nosso Cordeiro morreu, quando o nosso Cordeiro da nossa Páscoa morreu, todos nós fomos livres, todos nós fomos libertos. Ele se tornou o primogênito de Deus, e nós, o unigênito Filho de Deus e primogênito, e nós agora todos nos tornamos filhos de Deus. Mas aconteceu um negócio, irmãos, maravilhoso na Páscoa. É que aquele cordeiro que foi sacrificado por causa de todos os primogênitos, por causa de todos os filhos, por causa de todas as pessoas, por causa da humanidade. Lá no Egito morreram vários primogênitos e não teve solução nenhuma, não teve mudança nenhuma no povo do Egito. Mas o primogênito de Deus trouxe mudança para toda a humanidade. Todos aqueles que se dirigem para este Cordeiro chamado Jesus Cristo, têm as suas vidas transformadas, muda a vida. Então, irmãos, a Páscoa, ela nos traz à memória esta lição tremenda. Jesus foi sacrificado numa Páscoa, mas o mais legal de tudo isso, o mais bacana de tudo isso, o mais poderoso de tudo isso, é que aquele Cordeiro, ele não continuou morto, não. No domingo pela manhã ele ressuscitou, aleluia. Jesus ressuscitou. Por isso que Paulo diz: Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Ele é. O sangue de Jesus continua tendo valor. O sangue de Jesus está lá no Santo dos Santos, lá no céu. Jesus está lá todo dia dizendo para o Pai: Pai, aqui é o meu sangue derramado pelo Valdir. Pai, olha aqui o meu sangue derramado pelo Jefferson. Pai, olha aqui meu sangue derramado pelo Paulo. Pai, olha aqui meu sangue derramado pelo Gilberto. Pai, olha aqui meu sangue derramado pelo Lucas. Pai, olha aqui meu sangue derramado pela Abigail. Olha aqui o meu sangue, eu derramei meu sangue por eles. Eu passei o meu sangue sobre eles. O diabo não tem poder sobre eles. A morte não tem poder sobre eles. Nada tem poder sobre eles. Mas Paulo agora nos adverte, irmãos, sobre uma coisa muito séria. Passem a viver agora sob uma nova perspectiva. Passem a viver agora
sobre um novo ritmo de vida, de acordo com um novo padrão de vida. O padrão de vida é o padrão que Jesus Cristo nos dá. É o padrão que aquele Cordeiro Pascual, de que nós nos tornamos devedores, de que nós nos tornamos servos, de que nós nos tornamos escravos. Nós temos que viver agora de acordo com Ele. Nós agora não vivemos mais de acordo com o pão que o mundo nos oferece, cheio de fermento, cheio de maldade, cheio de malícia, cheio de coisa ruim. Nós agora vivemos de acordo com o pão sem fermento, que se chama Jesus Cristo. É dele que nós nos alimentamos. Nossas festas agora, nossas atitudes, nossa vida agora, irmãos, ela se baseia em padrões novos, em ritmos novos, em uma forma nova de enxergar as coisas. A palavra de Deus diz que nós temos que tirar fora todo o fermento. O que é o fermento? É aquilo que faz com que nós cresçamos de forma errada, é aquilo que faz com que nós tenhamos uma visão errada, distorcida, que está em nossas vidas, mas que na verdade não nos pertence. O fermento é algo falso, gente. O fermento não é algo real. O pão que nós comemos, que faz na padaria, ele na verdade não é daquele tamanho. Ou ele não é tudo aquilo que aparenta ser. O pão que você come, ou o pão que você faz, o bolo que você come, o bolo que você faz, na verdade, ele não é tudo aquilo. Nós às vezes pegamos um pão e quando nós mordemos, o dente bate um no outro. Por quê? Porque aquilo está cheio de fermento, aquilo está cheio de mentira, aquilo não é verdade, aquilo não é real. E Deus tem pavor daquilo que nas nossas vidas não é real, naquilo que não é verdadeiro, irmãos, em nós. E Paulo orienta, gente, abandona esse fermento velho, abandona esse tipo de vida. A partir de hoje, a vida de você se baseia no pão novo. A partir de hoje, a vida de você se baseia, não é nesse pão fermentado, não, é no pão que desceu do céu, que chama-se Jesus Cristo. Nosso Cordeiro Pascual, nossa Páscoa. E sabe, irmãos, ainda que não seja hoje o verdadeiro dia da Páscoa, ainda que não seja hoje o verdadeiro dia da ressurreição de Jesus Cristo, porque talvez de tudo isso, irmãos, que aconteceu, o mais importante seja a ressurreição de Jesus Cristo. É chegar no túmulo e entender que Jesus não está mais lá. É um dia alguém chegar no nosso túmulo e entender que o nosso corpo também não vai estar lá não, porque nós também vamos ressuscitar. Assim como nós entregamos, assim como você um dia entregou sua vida para Jesus e morreu para este mundo, um dia também você vai morrer, mas um dia também, como Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar, corpo novo, corpo glorioso. É talvez alguma coisa que o pastor Jonas vai falar, vai chegar um the end, vai chegar um momento final, vai chegar um momento em que a história vai finalizar aqui. Vai começar uma nova etapa, vai finalizar. As coisas estão caminhando para isso. Nós passamos por isso, irmãos. Hoje nós somos novas criaturas. O crente, ele precisa ser nova criatura. Em todos os sentidos da vida, ele precisa ser nova criatura. As atitudes, o compromisso, o jeito de falar, o jeito de ser, o jeito de andar, o jeito de se comportar. Largou tudo quanto é fermento, tudo quanto é porcariada de fermento, largou para lá, vive agora sob uma perspectiva nova. Aleluia. E Deus nessa noite, irmãos, está nos convidando para nós refletirmos sobre uma forma nova de viver, uma forma nova de andar, uma forma nova de comportamento. Nosso comportamento, irmãos, ele não pode se basear na burdoada que o irmão me deu, na pisada no meu calo. Isso eu resolvo com o meu irmão, isso eu trato com o meu irmão. Não é porque meu pai morreu, não é porque minha mãe morreu, não é porque meu filho morreu, não é porque minha esposa morreu,
não é porque o seu esposo morreu, não é porque o seu filho morreu, não é porque seu filho foi para as drogas, não é porque o seu filho está perdido por aí, não é porque você perdeu o seu emprego, que agora a sua vida acabou, a sua vida desabou. Não, a nossa fé, irmãos, está acima de todas essas coisas. Nós sofremos, nós choramos, nós sentimos, nós padecemos. Jesus, quando chegou lá na casa de Lázaro, e Lázaro estava morto, a Bíblia diz que Jesus chorou, e o crente tem que chorar sim, e crente que, se você vive de uma teologia que te ensina que crente não chora, que crente não sofre, que crente não padece, essa teologia é mentirosa. Esta teologia, ela não tem conexão com Jesus Cristo. A teologia que tem conexão com Jesus Cristo é que nós sofremos, é que nós padecemos, mas que pela fé, irmãos, nós passamos por tudo isso e saímos lá fora dizendo: o Senhor é maravilhoso. A teologia que nós entendemos, que nós depreendemos aqui da palavra de Deus, nos ensina que o mar é revolto sim, que tem onda sim, que o barco está quase indo a pique sim, mas que mesmo com estas ondas, que mesmo com o mar bravo que tem por aí, eu tenho fé em Jesus Cristo. Ele é o meu Cordeiro Pascual, Ele deu a vida por mim, então minha vida está com Ele. E aconteça o que acontecer, minha fé é inabalável. Aleluia.